Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos para o último podcast do ano, aquele podcast que a gente fica resmungando que nem velho e falando de tudo que deu errado ou que deu certo durante o ano de 2022. Eu sou o Raul e já vou começar resmungando que vai ano, entra ano, no podcast de final de ano, o Guaraná fura. Aqui eu vou precisar falar comigo não, Raul. Hoje é um dia triste. Eu acho que o Guaraná não participa dos podcasts final de ano, porque toda vez que uma menina grava o podcast final de ano, a menina sai, então... Hoje ele virou menina. E aquele que falou foi o Lucas. Que é isso? Tem que pensar uma outra entrada, a gente faz a entrada dele, né? Sem brincadeira. Já quebrando todos os protocolos, porque esse podcast aí de final de ano é sempre disruptivo e a gente fala as verdades, a gente pegou o dia mais merda de 2022 pra gravar um programa, né, velho? Parece, sabe o quê? Aquele episódio de Pokémon do Animescast número, acho que 5, que a gente foi gravar o Pokémon XY. Aí, foi justo no dia que o Brasil foi eliminado pela Bélgica, cara. De novo. Odeio isso, velho. Chega disso. Ou seja, a culpa é gravar podcast no dia que tem jogo. É, exatamente. Não tem que ser adiado. Aí, ó. Pior que não tem data, né? Calhou, né? Eu não posso folgar em dia de jogo de Copa, cara. Eu folguei no dia que era Brasil e Camarões e o Brasil perdeu. Eu folguei no dia que era Brasil e Croácia e o Brasil perdeu, cara. É porque japonês não pode folgar, dá mal sorte com isso aí, cara. Não sabia, não? O segredo é o Brasil não jogar, né? Aí também ajuda. Pra explicar pra quem ainda não entendeu, estamos gravando exatamente na noite após o Brasil perder pra Croácia. E a gente ainda teve que assistir a Argentina ganhar dos pênaltis da Holanda. Não, para, tá doido. Já tá doido, já. Chega. Eu já entendi, né, Vupix? Tá bom, já entendeu. O pior é perder, pra Croácia, né, filho? O pior é fazer voz alegre, assim, pra gravar podcast depois de tudo isso. A minha sorte é que eu sou botafoguense, então eu tô acostumado já a perder. Aí você tá falando com desse palmeirense também, né? O palmeirense já devia estar acostumado a perder também, porque antes da Crefisa o negócio tava feio. Mas agora a gente tá comemorando, né? O Palmeiras já tá acostumado a perder mundial, pô. Aí você tem um ponto também. Inclusive, um time com tanto flamenguista não poderia ganhar a Copa do Mundo. É verdade. Ó, eu não queria falar não, mas dos 2 jogos que os flamenguistas entraram, o Brasil perdeu. Nossa. Pelo menos o Pedro fez o dele, né? O gol dele. Gol de pênalti não vai nem pra estatística, cara. Não vale, né? Não vai. É que nem o Romário, pra falar que chegou aos 1000 gols, tava contando até futebol de areia, futevôlei. Os treinos do meio de semana. Os treinos do Vasco. Pelo amor de Deus. Vamos falar de podcast, que o de futebol já tá osso, né, gente? Chega de futebol. O Vinte já foi embora com esse papo aí. Amigo, pelo amor de Deus. Fica aí na audiência. Enfim. Cara, esse foi um ano produtivo, né? 50 episódios, redondinho. Então, que nem a temporada de animes no Japão, cara. Aqueles que é anual, 50 episódios. Às vezes nem a temporada de anime sai tão bem assim quanto o podcast. Quem diria, hein? Trabalhamos virado no Jiraiya esse ano aí. Pra tu ver, que, tipo, acho que o ano tem que em média 52 semanas? Por aí, né? 53 semanas, eu acho. Pô, então, a gente falou 2 semanas só. E tá saindo um podcast, sei lá. Quando sair esse podcast vai ser a última semana do ano? Esse podcast vai sair entre a semana do Natal e o Ano Novo. Então, mano, a gente falhou 2 semanas só, cada ano inteiro. Não. Falhamos não. Recesso. Estamos de recesso. Estamos de recesso. Inclusive, tem uma semana que é sempre recesso. A primeira semana do ano é sempre um recesso do MDA, então... Então, só falhamos uma vez, então. Foi por aí mesmo. A gente não falhou muito, não, cara. Esse ano aí a gente trabalhou pra caramba. E quando a gente falhamos, eu dizer eu, né? Que geralmente sou eu que ferro com o calendário. Teve uma semana que deu tudo errado, Lucas. O podcast tava gigantesco, a edição atrasou. Lá pra julho, não foi, ué? Porque era a época do anime. Foi no meio do ano. Tava todo bagunçado. Passou pra você, acho que você tava trabalhando sozinho também, Lucas. Foi uma semana que tudo que tinha que dar errado deu. Então deu bom. Deu bom. Não, a gente não pode reclamar. Não vai ficar reclamando do mínimo. Até porque eu sou o máximo, né? Ah, não. Meu Deus, ai, tá faltando. Nossa, faz tempo, hein?
Mas aí, se você parar pra comparar, assim, analisar o último ano, foi um ano que eu fiz menos piadas ruins, talvez. Foi um ano que eu fiz menos piadas no geral. Não teve tempo, né, Lucas? Porque, vamos ser sinceros, esse ano, agora no final de ano, o público entender um pouquinho até melhor, a gente grava uma porrada de podcast pra gente ter ali um tempo de férias, né? Geralmente de janeiro ali, das semanas de Natal até o fim de janeiro a gente tá praticamente de férias. Passa a semana gravando 2, 3 podcasts. Então é as semanas que a gente joga até bastante pauta fria, né? Você pode ver que nesse final de ano vocês vão ver bastante pauta fria aí junto com os podcasts. Já tá vendo, na verdade. E só que durante o ano a gente fez uma sequência gigantesca de temporada de anime mesmo, sabe? Anime diretos. Não falamos de pauta fria durante um bom tempo. Sim, sim. Eu vou ser bem sincero. Eu gosto de gravar pauta fria porque eu acho que dá muita margem pra falar de várias obras diferentes, dá pra indicar algumas coisas. E brincar também, né, cara? É, dá pra falar muita merda. Então, tipo assim, dá muita margem. Abre espaço pra resenha, né? E assim, a gente grava muita pauta fria de coisas, ao meu ponto, pertinentes, né? Plot twist, sim, comédia romântica que tava já engavetada há muito tempo, a gente conseguiu trazer isso aí pra gravação. Teve aqueles joguinhos também de batalha de samurai, de batalha de mascote. Uhum, sim. Dublagem, a gente conseguiu trazer umas paradas que a gente realmente queria há muito tempo. Mas ainda vai vir muito anime novo aí, tem muita coisa, anime velho que a gente quer gravar, que provavelmente deve sair em 2023. Sim. A gente até brincou no último podcast aí que saiu, né? A gente falou, acho que no podcast 72, lá de Plot Twist, que a gente tem um desejo de falar sobre os animes dos anos 90, né? Tem El Hazard, tem Rei Heart, tem... Os animes que passaram na TV, né? Cavaleiro do Zodíaco. Não, Cavaleiro do Zodíaco pro caralho. Não vem com essa porra não, velho. Não vem, ó. Porra, eu falando de El Hazard, o cara veio de Cavaleiro do Zodíaco. Tô falando de Shurato. Pô, Shurato é maneiro, tá? E Shurato é Isekai, hein? Então, Isekai é raiz. Praticamente é a mistura de dois mundos se colidindo, Lucas. É o mundo do Isekai com o mundo de Cavaleiro do Zodíaco. Bom, né? É, os cavaleiros no Isekai. Ó, não é de 90, mas pega quase ali. Dá pra falar de Beyblade também. Não vem com essa porra aqui não. Pô, o Beyblade é maneiro, pô. Beyblade é legal, Beyblade é maneiro, pô. De Beyblade pra Medabots é um pulo. Não, mas Medabots, a primeira temporada de Medabots é legal. É o pulo do Larry Rip, cara. Mas eu acho que a gente já gravou, não gravou? Medabots? Sei lá, eu não lembro disso Eu não. acho que no Animistic, não? Gravou não, pô. Eu não lembro de ter feito capa de Medabots. Ah, foi no final do Barotá. A gente grava tanta coisa que chega até a misturar. É o Papo Nerd, é Barotaco, aí tem Animistic, tem MDA. É muita coisa. Pois é, fora outras coisas aí que eu prefiro nem citar. Não. Não chama porque você sabe. Não invoca, né? O Lucas quase morreu ali, ó. No WhatsApp dele, ele recebe mensagem do advogado, não se atreva. Exato. Não, agora não sou eu. Agora é o Lucas que tem que se preocupar em fazer os pi. Antigamente era o Vulpix. Chegava em podcast final de ano, era o Vulpix botando o pi e censurando metade do podcast. É. Mas eu censurava também, muita coisa eu pedi pra censurar e às vezes caía pra mim eu censurava, velho. Porque se depender de uns e outros ali, tem até... Não, eu não vou falar não, velho. Às vezes o Lucas até agradece, porque agora ele pode decidir o que ele vai censurar ou não. Tem podcast aí que eu recebi redação do Enem, velho. Porra. Tá maluco, né? Eu vou falar. Se tivesse caído na minha mão aquele cast ali, bem with a miss ali, ó, tinha dado mais 20 minutos de cast. Inclusive, foi até bom você comentar sobre isso, Vulpix. A gente explicar pro público o que tá acontecendo, né? Tem muita gente que é fã de podcast musical. A gente também é, né? A gente já falou isso abertamente, que a gente adora gravar podcast musical. Porém, a gente tá tendo que dar um tempinho aí no podcast musical, porque, né? A métrica do Spotify, que é a principal plataforma de podcast de hoje, ela tá barrando podcast que tem música. Inclusive, eu já comentei com o Raul e com o Lucas uma vez que eu já pensei em um novo formato, né, pra podcast musical, e a gente pode acabar testando isso em 2023, né? A gente pode botar pra teste o formato. O podcast musical, assim, ele tem muitos asteriscos em cima dele. Claro que a gente pode tentar gravar ainda do formato antigo, a gente pode fazer uns testes, eu acho que vai depender muito do tipo de banda, de artistas ali. Às vezes a gente pode pegar um anime específico, até se você preferir também, de ouvinte, né, por ouvir. A gente comentar de algum anime específico, comentar as aberturas, ensinamentos, vocês até mandem pra gente nos comentários, coloca no Spotify, manda e-mail pra gente, né? Falando do que vocês querem ouvir, a gente falar. Então, a gente tem muita coisa pra decidir, muita coisa pra gente escolher também. Então, se vocês quiserem mandar alguma sugestão, também fiquem à vontade, que já ajuda a gente com metade dos problemas, né? Que é decidir tema. Sim. Ô, Vulpix, você tem uma noção como tá embaçado esse negócio das músicas? A gente coloca a música no fundo do episódio, né? Pra dar o clima. O episódio de Samurai Champloo, vira e mexe, o Spotify tá falando que uma das músicas, tema do anime, é uma música do Tupac. Tupac! Tupac e tem uma do Kanye West, velho.
Sendo que, tipo assim, eu já usei em algum momento músicas ocidentais, assim, falha minha, mas as que eu usei ele não pega. Ele pegou a música que eu não usei. Uma pegou que você teve que cortar. Foi a do Maroon 5 foi. Só do Maroon 5, mas eu também usei um puta Maroon 5 na música também no podcast. A gente vai gravar ainda podcast musical, tipo assim, porque é um podcast que, até quando a gente olha nas métricas assim, de plays, né, é um podcast que na maioria das vezes não dá tanto retorno quanto outros podcasts, outras pautas. Só que é um podcast que eu acho assim, cara, que a gente grava meio que pra gente, né? Sim, ele traz uma satisfação. Eu acho que o único, assim, que deu um retorno de play, de público, assim, foi, pô, o público ouviu, foi aquele de músicas de Battle Shonen. Se você coloca Battle Shonen no título do episódio, vende. Os ouvintes podem ficar tranquilos aí que realmente que em 2023 a gente vai ter um podcast musical aí, até pra gente testar, né? Eu acho que o grande ponto é que a gente não pode mais fazer tanto na frequência, porque se der problema, pô, a gente vai perder uma porrada de podcast. Então a gente vai lançar provavelmente ainda em fevereiro ali, ou março, acredito, né? Por aí mesmo. E aí, se não tiver problema, a gente vai lançando um a cada 2, 3 meses. A questão é que a gente não pode fazer realmente numa frequência muito alta, porque se acontecer de mudar a regra, né? Porque a gente não faz a regra, né? O Spotify, ele faz a regra a hora e não avisa. E na verdade, o Spotify tá trabalhando isso pela questão que o Spotify prometeu que vão começar a monetizar no Brasil no ano que vem, 2023, né? Uhum. Então, o que acontece? Pra eles monetizarem, eles têm que fazer que nem o YouTube, você não pode usar coisa dos outros, né? Então, vai ficar bem parecido com o começo do YouTube, que você podia até colocar alguns de vídeo no canal, mas você não podia colocar música, né? Lembra? Uhum. Aqui vai ficar bem parecido. Inclusive, o Spotify agora pode colocar até vídeo, se você quiser. Mas música com direitos autorais é bem complicado. Mas enfim, mas é só justificando pra galera, né? Então vai ter, mas a frequência vai ser complicada, porque se mudar a regra e a gente ficar comprometido, a gente não vai perder muitos podcasts, né? Porque, querendo ou não, podcast musical não tem muito o que fazer. Pegou a música lá, não tem como botar outra música, não faz sentido. Inclusive, conte pra gente se vocês preferem os podcasts que a gente fala temático da banda ou temático de alguma coisa, sabe? De gênero, de certo tipo de anime. Enfim, se vocês preferem que a gente tematize pelo anime ou pela banda, sabe? Comenta pra gente aí o que vocês preferem, porque a gente gosta bastante de gravar podcast musical, né? Sim. Às vezes, sendo até tematizado com anime, a gente consegue pensar em pra trazer curiosidades que vêm da própria abertura do anime, porque quando a gente comenta da banda, a gente foca unicamente na música. Mas se a gente focar em um tema específico sobre anime, a gente pode comentar sobre as animações durante a abertura, a gente pode comentar sobre alguma parte do anime também, mas mais focado em música, né? Trazer alguma curiosidade de fora que aconteceu entre a animação e a música. Né? Então dá pra gente trazer algumas coisas mais diferentes, né? E deixar mais dinâmico o podcast musical. Sim. E outra coisa que mostrou que a gente trabalhou muito, né? Tinha comentado que a gente fez 50 episódios, do 26 ao 75. Inclusive, esse é o 75, né? O último podcast da temporada. É que, cara, a gente fez 61 horas de podcast em um ano. Não, em um ano ou em um ano? Em um ano. Porque eu quero falar assim, não, pô, eu fiz em casa mesmo. Tá, não, se falasse um ano, o Guaraná tava aqui, pô. Isso porque também o MDA baixou a média de tempo do podcast. Isso é algo bom também, porque às vezes o podcast acaba ficando muito cansativo e a gente abaixando assim torna um pouco mais fácil e dinâmico, né, pra se ouvir. Baixando a média, mais ou menos, né? Porque vira e mexe aí, eu tenho que falar, meu amigo, cala a boca aí. Eu gravo com o Muriel e com o Carlos, quando eu vejo assim, 2 horas de podcast, acabou. Aí é quando tem Raul, Lucas, Muriel, Cris e Carlos. É isso, cara. Não. Muriel e Carlos. Esses são os safados que querem deixar o podcast com 5 horas de duração, tá? Não, e pior, tem podcast aí que o público acaba não sabendo. Mas tem podcast aí que fez sucesso, mas eu tive que fazer uns milagres na edição, porque tinha 3 horas e meia de RAW e o podcast não teve nem 2 horas de duração. Tá? O pessoal tava muito bruto na viagem de começar a falar de outra coisa. E o podcast sumia. Não foi tão bizarro, mas eu lembro que no plot twists aí, deve ter uns 40 minutos de gente falando sobre personagens de anime que comem a irmã. Nossa, foi. E também no do Isekai do Escudo, o primeiro terço do podcast foi pra fazer aquele bate-papo, falar, gente, a gente sabe que isso aqui é errado, a gente tá separando as coisas pra não evitar problemas jurídicos, né? Sim. Então teve muita coisa aí. Então, mas teve alguns podcasts específicos, alguns que precisam ser longos, né? Por exemplo, o podcast de Hajino Ippo, um anime gigantesco, o podcast de Initial D, mas esse podia ser longo mesmo, porque era o Vupi que ia editar. Com o que você edita, a gente mete a pica mesmo. Filho da puta, né? Eu fiquei sabendo que vai ter um episódio aí sobre uns bichinhos aí, também que ficou grande. Tu gosta disso aí, cara? Dos bichinhos que fica grande?
Não vem com esses papos aí não, velho. Não vem com esses papos. Continua o podcast aí. É, o Aô que falou. Você tava envolvido na brincadeira aí dos bichinhos que ficam Ele grandes. que tá editando, inclusive. Esse papo de bichinho que fica grande é Digimon, cara. Não só, né? Tem muitos. Já demos a dica que não é Digimon. Inclusive, nesse negócio de 1 hora, pra você ter uma noção, dentro do Spotify, a gente tá numa área ali, né? Animações e mangás tá dentro de podcasts de lazer. E não é nada específico, porque podcast de lazer, por exemplo, o Flow está em podcast de lazer, pra vocês terem uma noção. É. A maioria dos podcasts de entretenimento, assim, jovem, ele está em podcast de lazer. É uma área duríssima pra gente chegar no top 50, que a gente chegou muitas vezes, graças a vocês ouvindo. E a gente fez mais horas de podcast do que 96% dos podcasts do mesmo grupo, do mundo inteiro. Cara, e tem podcasts gigantescos ali, sabe? Então o que acontece? A gente teve bastante horas de gravação. Claro que o podcast ser semanal ajuda nisso, né? Mas a gente fez muitas horas aí de podcast editado. A gente tem bastante coisa esse ano, né? É, eu ouvi muita voz de nego guardando merda mesmo. Uma coisa que me assustou, estamos em 30 países. É bastante, né? Brasil, Japão, Portugal e o resto é surpresa mesmo. Uruguai e Argentina foram os 2 da lista. Cara, é muita coisa, cara. Pensar que você chegar a ser ouvido em 30 países diferentes é maluco, cara. Já parou pra pensar que pode ser um mesmo ouvinte que fica viajando? É o Guaraná, então, só, né? Não, o Guaraná Novo Podcast. Pode ser o Guaraná. Não pode. O Guaraná Novo Podcast? É, tem isso aí também. É verdade. Ele dá a resposta, depois tira a resposta da nossa mão. É que eu pensei no meio do caminho. E, inclusive, dos 100% ali dos podcasts de lazer, a gente tá entre os 5% de podcasts mais compartilhados do mundo, não é do Brasil. Sabe o que é isso? Ouvinte fixo, ouvinte fiel, ouvinte que quer ajudar. Exatamente. Sabe? E você aí na sua casa que acha que não dá 5 estrelazinhas lá no Spotify ou no seu outro aplicativo de podcast que não tem problema nenhum você ouvir até... A gente agradece da mesma forma. Não é importante? É sim. Você vai lá e coloca 5 estrelinhas, você vai lá e comenta no episódio, faz que você mostra pra plataforma que esse podcast é importante pra você. E ele começa a divulgar. E foi o que aconteceu com a gente com o Spotify. Inclusive, tomei um susto tremendo esse ano quando fui convidado pra uma reunião com o pessoal do Spotify, com alguns podcasts que eles veem como podcast que tem uma faixa de crescimento tremenda. Isso aconteceu no começo do ano. Foi a primeira vez que a gente começou a ter noção que o podcast estava sendo visto pela plataforma, né? Sim. E é um podcast relativamente novo, né, o MDA? Sim, cara. A gente tem 1 ano e meio. Pois é. Então, vendo isso, é muito gratificante pra gente. Tendo Animistic ou não, o MDA é um podcast novo, começado do zero, né? O podcast, a plataforma não releva o que a gente, mesmo a gente continuando nossos trabalhos. Inclusive, eu acho que a gente perdeu mais da metade do público Pois é. quando saiu de Animístico pra MDA. Migrar de um pra outro não é fácil, né? A gente sempre acaba perdendo o público. Sim, sim. Teve gente que pouco tempo atrás perguntou, né, se era o mesmo pessoal do Animístico e tudo mais, e a gente falou, sim, a gente mudou de nome, a explicação tá aqui e tal. Sabe, até hoje perguntam pra gente, sim, cara, então a gente tá reganhando públicos do Animístico até hoje. Pois é. Não, a gente tá reganhando público até de outros podcasts aí, que tem um cara aí que eu já vi posts, lembra? Não, só tô falando assim que teve um maluco lá que falou assim, pô, esse aí não é o Raul, aí todos os amigos lá, aí, sabe, daquele grupo unido. O grupo Unidos. Assim mesmo. Esse é o mesmo, pô. Unidos da Tijuca, né? Tá maluco. Não, cara. Deixa abaixo, velho. Tava bom, mano. De baixo não quer, já basta eu. Pelo amor de Deus. Falando nisso, nesse ano a gente revelou pro público até a altura do Vulpix, não foi? É 1,40 m hoje. É, 1,40 m. É a altura oficial do Vulpix. A gente tava falando de algum podcast aí, tinha uma personagem com 1,40 m, aí falou assim, 2 centímetros mais baixo que o Vulpix. Engraçado que a gente tem a métrica aqui, né? A métrica Vulpix de altura, que é 1 Vulpix e meio, 1 Vulpix e 1/3. Já apareceu várias vezes aqui no MDA a medida Vulpix. Sim. Conversa toda torta aí, vamos, né, vamos. Tem a métrica Vulpix com 1/3 na mão. Vulpix com a mão cheia. Então, os podcasts mais ouvidos de 2022. Vamos pro top 5 aqui, ó. Inclusive, eu participei de um, hein? A gente fez 2 tops aqui, tá? Os mais ouvidos de 2022 e os mais ouvidos geral. Os de 2022 só entram podcasts que foram gravados em 2022, ou seja, entre o 26 e o 75. 75, logicamente, não vai entrar, porque a gente tá gravando ele agora. Então até o 74. A gente tá gravando esse episódio, eu acho que saiu 72 essa semana. Ah. Tá indo bem pra caramba, que é o plot twist. Ah, sim. Seria um plot twist ele aparecer aqui. O legal é que algumas métricas que a gente tem aqui, ela quebra muito do que a gente imaginava, sabe? Sobre o que é que o público quer ouvir e tudo mais. Por quê? Por exemplo, já começa pelo 5º lugar, Hajime no Ippo. Botando o pau na mesa.
O episódio de podcast no mundo que tem mais piada com rolo. Exatamente. E não eram piadas sexuais, eram piadas do anime mesmo. A piada estava lá. Precisavam os podcasters marcar todas as piadas do anime pra colocar no episódio? Não, mas já que tava lá, O Carlos não queria tirar o lipo da boca, pô. e não tirou até o último minuto. Mas convenhamos que, né, material é o que não faltava. É um tipo de episódio, a gente sabe que Hajime no Ippo é super famoso e tudo mais, mas ele não é mainstream do grande público, né? É que tem gente que não gosta de esporte, né? Pois é. Quarto lugar é um dos que a gente achou que ia estar em primeiro, segundo, sei lá, pra esse ano. Jujutsu Kaisen, já vi isso em algum lugar. Cara, eu acho que Jujutsu foi muito timing. Tinha acabado a temporada do anime, né? Não, já tinha passado um tempo quando a gente gravou, não foi? Não lembro. Eu não lembro exatamente, não. Eu lembro que já tinha passado, tipo assim, um tempo. A gente falou assim, a gente tem que falar de Jujutsu. Eu lembro que a conversa era essa. Inclusive, eu tive passando o podcast do MDA pra muita gente esse ano, né? E o que o pessoal mais me retorna de feedback é o podcast de Jujutsu, porque eu acho que é o que mais pega, né? Que era o mainstream da época, mais ou menos desse ano aí. Cara, o anime de Jujutsu é de 2021, cara. Faz muito tempo, mano. Exato, a gente gravou por causa do filme. Isso, a gente gravou ele antes do filme, aí teve o filme, e aí depois a gente falou do filme, foi isso. É, a gente falou do filme assim que ele saiu na Crunchyroll, né? Eu lembro que a gente tinha essa parada assim, a gente não falou de Jujutsu até agora, a gente tem que falar de Jujutsu. E aí, como a gente queria falar do filme, faria muito sentido se a gente falasse do anime primeiro. O Jujutsu tá em quarto lugar, mesmo um ano depois do anime ter sido lançado. Pois é. Pra mim é um bom. Claro que quando a gente vê os outros dois animes acima dele, tu fala assim, ops, mas a gente tem um público peculiar, né? E outra coisa, quando o pessoal ouvir o episódio da semana que vem, bem, eles vão entender também porque Jujutsu tá sempre lá em cima, né? Mesmo estando com um ano de diferença. Terceiro lugar, algo que sempre fez sucesso desde a época da Animistic, não tem erro, Digimon Savers resolvendo conflitos no diálogo. No soco. É, cara, Digimon, né? E Savers, ele é um pouco do queridinho da galera, né? Porque provavelmente o último que o pessoal andou acompanhando. Depois ele começou a mudar drasticamente as séries do Digimon, que a gente começou a se perder, né? Mas é isso, cara. O Savers, ele traz de volta o Agumon, né? Que era o queridinho do pessoal. Então, muita gente assiste os Savers também. E nesse episódio veio o Rafa também, né? Do canal Qualquer Coisa. Ah, verdade. Verdade. Mas não tem o bafo de pimenta. Tem. Tem sim, pô. Tem? Tá maluco? Tem o Chama Neném? Tem o Chama Neném? Tem também. Tem os dois. Ele é porradeiro, mas ele também tem os golpes aí de Agumon, pô. É, não só ele, como o Marcos Damon também. É, também. Segundo lugar, eu acho que foi a maior surpresa, né? Esse eu fiquei surpreso, tá? Ele é full cult, ele é um grande anime, a gente adorou gravar quando a gente gravou, eu lembro. Mas ele é full cult, que é o episódio 35, Samurai Champloo, em busca da batida perfeita. A gente tá em busca da batida perfeita mesmo, né? Porque o Spotify tá adorando a batida que tem nele. É, exatamente, até hoje. Até hoje eles estão adorando. Ele tá em segundo, metade dos views deve ter sido do Spotify, ouvindo lá. Ahá! A flag aqui. Achei! Mas piadas à parte, cara, é bem satisfatório ter chamado Champloo em segundo, porque, primeiro, é um anime, como o Raul falou, é um anime cult, então a gente realmente não esperava. E, cara, a gente sempre tem aquela questão aqui, aquela conversa de tentar balancear o hype, né, os mainstream, com animes que a gente quer falar sobre, que a gente não vê tanta gente falando sobre. Sim, é anime que a gente não espera tanto retorno, que nem Sangatsu no Lion, Ping Pong. Mas Sangatsu no Lion e Ping Pong, por exemplo, eles realmente não tiveram tanto retorno, entendeu? Não. Mas a gente tenta, como eu disse lá na questão dos podcasts musicais, cara, eu, Raul, o Vupix, né, desde lá do Animes, que a gente sempre teve aquela questão de, porra, vamos falar coisas que o público quer ouvir, mas vamos falar de coisas que a gente quer falar. Sim. Tanto é que a gente gravou, assim, foi um favor que eu fiz pro público, claro, mas a gente gravou Nura lá do Animes, que foi um podcast que ele gravou pra mim. Mas Nura é um anime super famoso, velho. Assim, comparado com esses que a gente comentou, assim, que é bem mais cult mesmo, é bem mais pro lado cult, Nura é um anime famosão entre os otakus, cara. É, mas o anime de 2009, né, então, assim, a gente grava podcast, alguns pra gente e alguns pro público, realmente mais mainstream. E Samurai Champloo foi um desses casos, e que, assim, cara, superou muitas expectativas, apesar dos problemas com o Spotify. Isso que, pra mim, é o segundo ponto que pra mim é muito satisfatório, que ele tá em segundo aí com esses números de view, mas ele poderia estar ainda melhor. Isso mostra também a confiança do público na gente, porque a gente grava o que a gente quer, sabe? É claro que às vezes o pessoal indica alguma coisa, a gente assiste, mas se a gente gosta, a gente fala. E a gente não grava alguma coisa só pra falar pro público que a gente vai gravar porque o público adora. Por exemplo, a gente até hoje não gravou os Gigantes Mongóis Pelados. Nossa, verdade, velho. Nunca, nenhum episódio, nem a primeira temporada. E acho que a gente vai continuar a ser gravado nessa altura do campeonato. Que canseiro, hein? Pois é. Ô, Raul, posso falar uma parada contigo? A maldição continua. A maldição continua, sabia? Por que a maldição continua? Porque o Guaraná acabou de entrar em contato. Eu falei!
Antes de começar essa gravação, eu falei pro Lucas, quando a gente tava fazendo aquecimento, o podcast. Olha, ó o que vai acontecer. É o que acontece todo ano. O Guaraná some, aí a gente começa a gravar, faz as piadas porque ele furou de novo. No meio da gravação, ele manda uma mensagem. Ô, mano, foi mal aí, não sei o que, esqueci. Ou, eu tive um problema. Meu avião furou o pneu. Já meteu essa também do avião. O pneu. Pois é. É complicado, né? Mas ele entra em contato falando que... Qual foi a desculpa da vez, Lucas? Tava dormindo, soneca. Olha aí, tá vendo? Pelo menos dessa vez foi mais aceitável, né? Sincero. Porque teve podcast que ele saiu no meio da gravação falando que tinha guerra de índio na rua dele. Foi, que tava tendo guerra de índio. Tá, tem guerra de índio, já teve da barata voadora. Nossa, barata voadora também. Teve que ele caiu, ele machucou, velho. Acho que ele bateu o queixo, o ombro, alguma coisa assim. Ele teve que colocar band-aid. E um episódio que tem tudo a ver com o Guaraná é o nosso primeiro lugar. Eu acho que, além do ódio que a gente tem pelo Guaraná no podcast de final de ano, vamos também tem o nosso primeiro lugar, que é os podcasts do Anime Decepcionante. O hate comece. Anime Decepcionante, 2 pontos, que o hate comece. Funcionou o título, né? Funcionou. Cara, é o tema que eu acho muito fácil gravar, porque sempre tem anime hypado que a gente tem ódio, cara. É muito fácil. Tirando ali de outubro pra trás, eu acho que a gente gravou só esse, mais um ou dois de pauta fria, viu? É, pra trás, eu acho que realmente a gente gravou... Não, a gente gravou, sei lá, um de Battle Shonen, teve... Então, de Battle Shonen. Teve o... não, o musical não conta, né? Não. Deixa eu ver se eu consigo lembrar alguma coisa. Cara, realmente tô forçando aqui a cabeça, eu não tô... Antes do 54 ali, eu acho que só ele e o Battle Shonen, viu? E ó, a gente deu muita sorte na vida, viu? Se a gente tivesse gravado o 69 no 54 e o 54 no 69, outra coisa da Animist queria se repetir. Qual? Tem um episódio aí que tá subindo que nem um foguete, e o episódio 69 Ai, não. de Etis. Ah, mas da putaria vende, né, cara? Putaria e polêmica vende. E fácil. A gente não esconde isso. Você vê, animes decepcionantes é o P1 de 2022. É putaria, polêmica e fofoca. É isso aí que vende. Pois é. Provavelmente quando a gente vier aqui falar dos animes mais ouvidos no geral, lá em 2023, porque ele não vai cair no mais... até agora ele não entrou no mais ouvidos de 2022, até pelo tempo, mas ele ainda tem tempo de aparecer em 2023, quando a gente for falar dos animes gerais, né? Aparecer em primeiro lugar, né? Daqui a uns 5 anos de MDA, a gente vai... Esse podcast vai ter parte 2, vai ter parte 3. Ah, vai. Aí vai ser top 1, 2, 3, 4. Mas o 2 tem que ser no episódio 124, né? Vai ser de piadinha. Eu tô prevendo que em 2023, 2024 a gente vai começar a falar do top 6 ou top 10, hein? Aí a gente chama o pra participar desse aí. Esquece isso. Evita, dog, evita. Ainda bem que eu vou censurar tudo isso, velho. O Guaraná meteu um também no cast aí que eu vou editar, hein? Olha aí. Ele falou da pirâmide ainda. Falou? Sempre falando. É muito bom aquela história da pirâmide. Recapitulando, top 5 de 2022. Quinto lugar, Hajime no Ippo. Quarto lugar, Jujutsu Kaisen. Terceiro lugar, Digimon Savers. Segundo lugar, Samurai Champloo. Primeiro lugar, animes decepcionantes. E o top 5 geral. Em quinto lugar, Initial D. Agora tem que colocar aí a paradinha de Initial D. O iCatcherzinho aí, ó. Initial D! Ô, mas eu fico surpreso do Initial D ele ter tanta relevância assim. Mais um. Mas sabe o que acontece? Eu acho que é o mesmo rolê do Hajime no Ippo e do Samurai Champloo. É um anime que eu acho que a gente subestima a fama dele e que muito produtor, né, muito criador de conteúdo também subestima o público. Eu acho que, cara, não é possível que todo mundo aqui no podcast gostava de Initial D e que tivesse tanta pouca gente fora do grupo aqui que não gostasse. A gente, quando eu falo a gente é criador de conteúdo no geral, subestimamos o potencial de alguns animes, assim. A gente põe uma tag cult em alguns animes que não são tão nichados assim, tá? Ou no caso de Initial D também, não deve ter muito produtor de conteúdo falando de Initial D, quando tem algum falando, todo mundo corre pra ouvir. E outra coisa, pode ser que o público tenha ouvido de Initial D, porque o final de One Piece tá lá, né? Ah, pode ser. Oh, é verdade. Fica de cair, né? A gente revelou o final de One Piece no podcast de Initial D. Quer saber o que significa os D aí no nome dos personagens? Confere lá, Initial D. Agora faz sentido! Porque lá em Initial D eles falam que dirigir é liberdade. Exatamente. Nossa senhora! Inclusive, Initial D foi gravado na Ilha do Céu. Na Ilha do Celta. A Ilha do Celta, exatamente. Ai. Aí, em quarto lugar, olha ele aí. Animes decepcionantes em quarto lugar geral. Já pegou... apesar que já tem bastante tempo. 54 é o quê no calendário? É antes de junho? Foi em julho. 8 de julho, saiu 8 de julho. Mas foi bem rápido, cara. Ele pegou bem rápido. É porque, tipo assim, esse geral, velho, ele já tá acumulando com muitos animes que saíram lá no primeiro ano de MDA, cara. Sim. Então,
quanto mais tempo tá o podcast lá e quanto mais forte é o nome, mais apelativo é. Tanto é que se a gente analisar aqui, dos 5 animes, 4 tá ali nos primeiros 25 animes, né? 21 episódios. Sim, eu vou falar pra você. Ano que vem vai ter muito episódio ali dos 50 aos 70 ali, do 40 aos 70 ali, que vai pro top 5 geral, viu? Ah, com certeza. Escuta o que eu tô falando. Tem muito anime subindo muito rápido, sabe? Mas assim, rola duas coisas, né? Rola que tem nosso público que tá aumentando exponencialmente, que me deixa muito feliz, claro. Virem padrinho, nos ajude. Mas, quem não chora não mama, filho. Tem que fazer, né? Mas também tem os temas, né, cara? Eu acho que, como eu falei, a gente pegou uns temas muito bons, assim, né? Ainda mais de pauta fria. É que a gente chama de pauta fria, mas, assim, são pautas muito legais, cara, de se falar. O Diet lá não é pauta fria, aquela pauta tá super quente, filho. Inclusive, top 3, falando em anime que tá voltando, Digimon, só que dessa vez o Fronteira. Qual que vocês falaram que é uma merda? O Frontier ou o Saber? É, esse aí. Ele foi por muito tempo a menor nota do MDA. Aí ele perdeu pra Tokyo Revengers. Tokyo Revengers é ruim. Tokyo Revengers que eu acho que é 6º lugar do geral, tá? Ele tá no top 10 também. Ah, tu vê, tem 3 metidas de pau aí, então. Inclusive, essa parada de nota aí, qual podcast com a maior nota? Ah, tem vários episódios com 10, cara. É. Sério? Sério. 10 geral? É que o 10 virou lixo, né, mano? O 10 virou lixo. O Raul sai dando pra qualquer um agora. Nem ferrando. Conversa fiada, esse papinho, mano. Que papinho. O Raul reclamava do 8 do Guaraná, mas o 10 do Raul também não tá valendo nada. Pelo amor de Deus, só dou 10 pra anime bom, velho. Eu não dei 10, nem passar o ano que eu dei 10. Não, porque você é vacilão. Aí o problema é você. Aí o problema é teu. Eu sou um cara difícil. Mas o 0 você sai dando pra todo mundo. Não saiu nada. Não. Eu vi que você fez. Nunca dei o 0. Nunca dei 0 e nunca dei o 0. Enfim, segundo lugar, Bleach, né, que já merece uma parte 2, né? A gente tem que falar sobre o arco do Ecomundo, né? Primeira parte sobre Soul Society no ritmo da nostalgia. Não, o Bleach a gente vai pular e vai falar do anime novo. Nem ferrando. A gente vai falar dos Bounty, não? Ah, você vai tomar no seu Bounty, eu faço aqui um pacto. Eu falo dos Bounty se você falar daqueles filhos de Naruto lá falando das pedras lá do Obito. O filler que o Naruto ajuda o tio do Lamen. Não. Pauta fria, top 10 melhores episódios de Naruto com a morte do Obito. Pô, a gente podia fazer uma pauta fria sobre fillers, né, velho? A gente comentar lá do episódio do Kakashi, da máscara lá, os episódios de filler de One Piece. Pode fazer, só que é você que vai participar. É uma outra pauta fria aí que dá pra fazer umas 10, 15, 20 episódios aí. É, pode fazer, só que eu não vou participar. Nessa altura do campeonato eu vou voltar a assistir filler de Naruto, filho. Dá pra fazer um top 10 fillers de One Piece. Pô, falando nisso, Naruto tem outro podcast que a gente não grava também, né? A gente pode fazer o top 10 podcast que a gente não grava. Não, mas eu acho que Naruto a gente já gravou no Animistic, pô. Ah, mas aquela lá foi uma derrota, velho. Não, já tá gravado. O problema é seu, tá gravado, tá lá. Mas a gente só falou do clássico lá. Não fica dando ideia. A gente podia pular direto pro Shippuden, tá? Não. Enquanto tiver o Shippuden de barreira, a gente não é obrigado a entrar em Boruto. Deixa baixo. Vamos falar de Boruto? Mas Boruto não existe, cara. Não existe. Mano, o único anime Next Generation que presta é o do Major. Todo o resto sai lixo, velho. Só Mentira. Yu-Gi-Oh! GX, nova geração. Agora é hora. não presta também. Tá maluco, esse anime é da hora pra caramba. Presta. Porque ele é legal e tá com a gente. E a galera da escola é quente. Nossa. Vamos falar do top 1 aí? Qual é o top 1? Primeiro episódio até hoje, Hunter x Hunter. Também, né? Começamos com Hunter x Hunter, né? O arco do Exame Hunter aí é o primeiro episódio e o top 1. Já passou de 10 mil plays. Ah, mas a gente também é pouco humilde, né? Porque lá no Animes, que o primeiro podcast foi Full Metal. É. O podcast tá um lixo de Full Metal. Tá um lixo, mas tá lá. Pô, mas não tá tão lixo assim não, pô. É o lixo, mas é meu. O engraçado é que o Hunter x Hunter, eu ouvi ele esses tempos atrás, quando eu tive que ouvir todos para o especial de 50, dá pra perceber claramente que a gente ainda tava desconfortável, que a gente ainda tava descobrindo como é que a gente ia trabalhar esse podcast, sabe? Porque o Hunter x Hunter também, tipo, a gente botou o Gui, né? Que então botamos gente que não era da nossa equipe. Então, pelo menos eu e você, a gente faz piadas muito sinistras com as pessoas. A gente não vale porra nenhuma, né? Vamos ser sinceros. Sim. Aí a gente tava falando assim, tá, Gui, até que ponto a gente pode se zoar? Hoje em dia a gente descaralha com o Gui. Mas ali a gente tava testando ainda. Gui, até onde você aguenta. E foi o único podcast que a gente cometeu a loucura de deixar 5 participantes. É verdade. É mesmo? E aí depois a gente percebeu que 5 é um pouco demais. É, a gente grava com 4 pessoas no máximo e é isso aí. É meio que uma regra não escrita. É, já no anime que já dava problema, né? 5 era muito complicado de editar. É, tinha podcast que a gente gravou com 9 pessoas. É, eu lembro disso aí.
Ah, ainda meteram assim, kkk, vamos ficar quieto aqui. Ô, editor, bota essa parte do áudio aí do podcast final do ano lá do Animístico. Não vou botar. Eu não tenho esse tempo não, eu trabalho no TI, cara. Eu trabalho no TI e só ataco, filho. Para eu gravar aqui, eu tenho que assistir anime e ler mangá. O Lucas é o Bruno do TI. Não, Bruno do TI não, Bruno do TI é uma... Geralmente eu sou o vida que é traído pelo Bruno do TI. Eita, nós. O Vulpix me surpreendeu esse ano aí, ó. O Vulpix, ele manteve a média. No primeiro ano do MDA, que foram 6 meses, né? O Vulpix ficou em 4º lugar dos que mais gravaram e manteve a média. Vou precisar de sempre de 4. Né? De 4 não. De 4 não. Mas o Vulpix é um bichinho que anda de 4, pô. Não vem com essa história aí não, de bichinho que anda de 4. Não é não. O Vulpix, ele anda de pé? Ah, ele anda, velho. Se ele quiser, ele anda. Se ele quiser, ele anda. Lembrar que o Vulpix é o cara, assim, só pra contextualizar pra quem não lembra, o Vulpix é o cara que falou que gostava no colégio, quando tava com os amigos, ele corria no pátio pelado e os amigos dele E eu adoraria que eles estivessem inventando e aumentando isso, e não, ele falou com todas essas palavras, tá ligado? Inclusive, o editor vai colocar esse pedaço aí pro pessoal ver. Abafa. Não, o editor não sabe não. Abafa. Ô, quiser ouvir isso daí, tá lá no podcast ali de Takagi-san, vai lá ouvir. Eu gosto muito que o Vulpix, a gente não precisa ter esforço nenhum, cara, ele se entrega sozinho. Exato. Aí é a amiga dele que apertava. Não, isso daí não. Isso daí, ó, desregularam toda aí a conversa. Teve a Nano. Ah, o da Nana ali foi sacanagem, pô. Aí a gente não precisa nem fazer força, cara. Comenta aí quem são os 9 participantes aí que mais interagem. Os 10 participantes aí. Sou host, né? Então eu só não gravei 11 dos 50, eu gravei 39. O Lucas gravou 27, mais da metade. O Carlos gravou um pouco menos da metade. O Carlos gravou bastante, hein? 24? Quantos? Não, o Carlos gravou 24. A gente é muito quinta série. É como o Muriel disse, né, cara, lá no podcast de Hate. O homem é um bicho muito bobo. Não é muito bobo. O Pix aí gravou 13 episódios. Eu me surpreendi, sabe? Porque eu achei que eu ia ter gravado muito menos. Quando eu olhei a pauta, pensei que, nossa, eu gravei 13. Eu nem lembrava disso. Eu nem lembro dos 13 que eu gravei. A maioria foi no primeiro semestre. É legal que pelo podcast a gente sabe exatamente o número de folgas que o Vulpix teve no ano. Oh, verdade, né? Eu tive ali, ó, 20, 26 e mais 11 que o Raul não gravou ali, ó. Dá 50, né? Só foi dar 50 e diminuir por 13, né? É verdade. Mas foi verdade, né? Eu participei bem menos, mas eu gravei muito mais do que eu achei que eu tinha gravado. Eu achei que não ia bater nem 10. Não, é engraçado que o Vulpix acabou com o Animístico. Não, acabou com essa porra de podcast, quero mais saber não. 2 semanas depois, quando a gente vai gravar mesmo? Tá lá em 4º lugar ali, ó. Muriel é o 5º que mais gravou, com 11. Cris tá com 8 gravações. Moralmente, ele gravou mais 20. Tem mais 12 e aquele furou. O Cris, ele é o seguinte, dos 50 episódios, ele deve ter se colocado na lista pra gravar uns 40, mas ele gravou só 8. O Cris é o maior furão. A gente fala do Guaraná, mas o Guaraná pelo menos não se marca. O Cris se marca em quase todos e ele grava, enfim. O Guaraná é assim, a gente tá gravando, aí ele entra no Discord. Ih, vocês vão falar de quê? Ah, a gente vai falar de tal coisa. Opa, eu ouvi esse anime aí, posso participar? Aí a gente olha assim, a gente fala um pro outro. Aí a gente manda mensagem no particular WhatsApp. Pô, a gente pode dispensar o Guaraná. Fala assim, pô, Marrom, ele tá aí desde o começo, fica feião, né? Fala assim, fica feio, mas, pô, ele também é feio. Mas assim, né, a gente fica com pena, a gente deixa ele participar. O Ansem, Guaraná e Gui gravaram 7 cada um. Uhum. E Valente e Carol gravaram 3 episódios. Carol com K, né? É. E aí a gente tem que fazer aquelas observações, né? O Valente, esse ano teve um ano meio complicado, né? O Valente passou por alguns procedimentos aí. Não só isso, ele teve vários problemas esse ano aí, então ano que vem vai ser o ano do Valente. O Valente vai voltar a atuar no Tinder e no MDA. É, exatamente. E a Carol é recém-integrante, né? Recém-integrada. A gente nem anunciou oficialmente, né? Mas a Carol, que é conhecida lá pelo Genkidama, ela tá na equipe agora. Não anunciaram nem pra mim. Você não é mais dono do podcast não, filho. A gente não tem que te anunciar nada. Carol tá fazendo parte da equipe aí, inclusive vem gravando aí com a gente. Já apareceu em alguns episódios recentes e vai aparecer em alguns episódios futuros aí. A gente entra nos participantes e convidados, né? A Carol, do Papo Nerd com Elas, gravou 6 vezes. A Gisele gravou 5. A Manu gravou 4. Deixando bem claro que a Manu só é convidada porque da última vez que ela virou integrante do podcast, ela destruiu o podcast. Ela faliu o podcast e falou, não, fica aí, tá, deixa abaixo. É. Aí teve o Ero Marques, Thunder e a Vicky com 2 episódios. E teve Belan, a Gil, o Lucas que importa, o Manuel, o Rafa e a Thay com 1 episódio esse ano. Eu me senti ofendido com o Lucas que importa. Você continua me ofendendo, na verdade. Aí você fala com a pessoa que inventou o apelido. Você mesmo.
O cara queria jogar pros outros essa bola aí. O cara que sai dando cabeçada na canela dos outros. Essa bola que você colocou no Lucas é sua, velho. Esses papinhos tortos aí, não. Mas assim, cara, a gente tá muito bem de convidados. É que eu lembrei que o Belan gravou o podcast. Eu não sei se foi nessa conta aqui, mas segundo o Belan, ele estava no meio de um processo de coito quando ele parou pra gravar um podcast. Foi esse mesmo. Foi esse mesmo. Não acredito. Ele falou assim: a sorte de vocês que eu tenho precoce, senão vocês não iam me ter aqui gravando porque eu estava em coito. Ele meteu essa. Meteu essa mesmo, né? Ainda bem que ele é um cara compromissado, né? Tem coisas que a gente corta na edição que o público deveria ficar sabendo. E joga no podcast de melhores momentos, o cara não vai nem tá sabendo. Quando vai sabendo, já é tarde demais. Se não tivesse edição, esse podcast já tinha acabado há muito tempo, filho. Sim. Não dá pra fazer podcast ao vivo, sabe? O Vulpix tá tendo que guardar dinheiro e não ia ter como ele pagar o advogado pra gente. Exatamente, mas advogado não é meu mais agora, né? Não, mas você que é o cara aí, que é o tesoureiro. A gente ainda tem HAL lá do Animística, filho. Ah, se der merda pra nós aqui, estelionato tá aí. Olha como guarda esses áudios, né? Qualquer coisa, o Vulpix paga em ien. Se bem que o Ian não tá valendo mais porra nenhuma, né, velho? Não tá. Mas não tá valendo porra nenhuma, hein? Vou te falar. Você tá reclamando de barriga cheia, Vulpix. O cara tem quase tudo reclamando, né? Exatamente. Mano, você tem até uma figura do Guaraná, mano. Mano, o Vulpix, a gente tinha combinado o seguinte, que na Copa 2022 nós íamos refazer o bolão e íamos sortear a figura do Guaraná. O Vulpix, num ato de egoísmo e trapaça, sujeira, ele fingiu que não existiu esse acordo. Exatamente. Fingiu, para ele continuar. Ou seja, ele vai manter pra Copa de 2026 a figura do que o Guaraná ganhou em 2018. Na verdade, né, por enquanto, nos próximos 4 anos, essa figura vai ser minha, mas vai ficar na casa do Vulpix. Não, mas não sou eu que tô liderando o bolão? Eu tava liderando o bolão. Sou eu, pô. Tá atrasado já. Só se você liderou hoje, né? Você apostou contra o Brasil? Eu acertei o 2x2 da Argentina com a Holanda. Mas que filho da p, velho. Eu fiz questão de não participar do bolão pra eu não precisar ter que rifar a figura de novo. 2026 a gente tem essa conversa, tá? Que eu já vou estar aí mesmo. 2026 a gente tem essa conversa. 2026 não serve nem se vai ter podcast, vai estar todo mundo preso em Bangu. 2026 você vai ser fudido como todo brasileiro, você não vai poder comprar figura mais. Não, mas a figura já tá comprada. Vai passar aí pela Receita Federal aí com figura e tudo mais? Não, Fanny, vamos. Vou falar que isso aqui é a taça da Copa. Vou falar isso aqui é a taça do Hexa aí, ó. Se não passar, não vai ter Hexa. Quero ver não deixar passar. É isso. Bom, galera, esse é um pouquinho de como foi o nosso 2022. Essa maluquice toda aí é o que acontece por detrás dos panos. Acontece muito mais coisas, só que a gente não quer que o Guaraná tome processo, né, cara? Inclusive, em resumo, 2022 foi um ano que a gente conseguiu se estabelecer como podcast, graças a vocês aí que divulgaram o nosso podcast loucamente, a todos vocês que fazem parte da família, apoiando a gente ou não, e obrigado aos apoiadores, né? Eles vão ficar sempre marcados como os primeiros apoiadores do MDA, Bárbara Rigon, Bruno Rezende, Guilherme Lorez, o próprio Henry, o Marcos Paulo e o Thiago Pateza aí, que confiaram no projeto e a gente tá colhendo frutos. Inclusive, um dos frutos, logo no segundo ano de projeto, com menos de 2 anos, no caso, já vamos pro primeiro Ressaca Friends como atração, né? Já estivemos lá na hora que vocês ouviram esse podcast, né? Fizemos um painel muito louco aí sobre os animes de 2022. Ou não. Ou não. Vai saber. Vai saber, né? Mas que maneira, né? Tudo isso que aconteceu com o MDA foi graças a vocês aí que dão o seu playzinho nesse episódio. Com certeza. É, aquela parada, né, mano? A gente grava um podcast assim, antes de mandar pra gente, né? Eu acho que a parada que eu sempre digo é que a magia é a gente falar o que a gente acredita, entendeu? A gente, o Animística, né, o MDA, ele só existe porque saiu de uma vontade que a gente tinha de poder falar de uma coisa que a gente realmente gosta, de animes, mangás, sem ter que se preocupar com alguns filtros comerciais, alguns filtros de pessoas que não entendem tanto, mas são porta-voz de uma vontade não muito livre, né? Então, cara, agradecer a galera que apoia, né, e faz esse nosso desejo, esse nosso gosto ser cada vez maior, né? Porque, assim, de novo, a gente faz porque a gente quer, mas quando a gente recebe um e-mail de um cara falando assim, cara, vocês são os loucos, vocês falam merda pra caramba, dito isso, continuem. Pô, mano, é muito bom, velho. É muito satisfatório. Sim. A gente edita na correria, cara, como a gente falou aí mais cedo, a gente tem 52 semanas no ano, a gente falhou só uma, e, cara, a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem a correria danada, o podcast é semanal e o podcast é house, né? A gente tem aí um áudio bruto de mais de 2 horas pra editar
toda semana, tem a capinha lá. A gente tem animes que a gente tem que assistir, né? O reassistir, o mangá pra ler, pra poder ter o conteúdo. Tem o Raul que faz a pauta aí também pra poder ter lá os dados certinho. Então, cara, é satisfatório que a galera dê valor a isso. Claro, é legal ver que o podcast tá virando uma mídia expandida por um público, não é só um nicho que conhece podcast hoje em dia. Hoje em dia, praticamente todo mundo ouve podcast, tem podcast sobre tudo, né? É o rádio dos anos 2000. Então, eu fico muito feliz de a gente fazer parte dessa plataforma, de a gente ter um público estabelecido, saber que existe um público para cada podcast, cada pessoa gosta dos seus podcasts, que elas acham que a opinião parece mais com a sua, e que tudo bem, você pode gostar de 2, 3 podcasts, de um, pode gostar da gente de outros podcasts, e é legal também, a gente gosta de podcasts pra caramba também, a gente escuta vários podcasts, a gente tem vários amigos no meio, a gente quer agradecer inclusive a todos eles que, uma hora ou outra sempre nos ajudam, a gente sempre precisa de uma coisa, ou outro podcast precisa de outra coisa, a gente tá sempre se ajudando, porque é isso, cara, se todo mundo se ajudar, parece que fica legal pra todo mundo, e vocês veem até pelo pessoal que aparece aí de vez em quando pra gravar com a gente. Existem vários públicos de vários podcasts de anime, mas o nosso público é o mais legal. Dito isso, feliz 2023 pra todo mundo. Tchau!蝶になってきらめく風に乗って今すぐ君に会いに行こう余計なことなんて忘れた方がマシさこれ以上しゃれてる時間はない何がこの空に届くのだろうだけど明日の予定もわからない無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうはさ愛しい思いも負けそうになるけどステージがしないイメージだらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ浮かれた蝶になって一途な風に乗ってどこまでも君に会いに行こう曖昧な言葉って意外に便利だって叫んでる悲壮聞きながら何がこの街に響くのだろうだけど期待してても仕方ない無限大な夢の後のやるせない世の中じゃそうさ常識